Galera, depois de 2 semanas sem Solo Leveling, finalmente saiu o capítulo 128, já tava seco, semana passada eu nem sabia que ia ter a pausa. Quando eu fui entrar no site pra ver se tinha lançado o capítulo, tava lá o aviso dizendo que naquela semana não ia ter que esperar mais uma semana. Caraca, mano. Eu até fiquei pensando, não vai ter mais luta, né? A princípio não teria mais luta, então eu até pensei assim, não, então tudo bem, né? Faz aí a pausa e é surpreendente, mais uma vez, é surpreendente como o autor, que agora eu não tô lembrado se ele também é o ilustrador, a pessoa que colore Solo Leveling, se é a mesma pessoa que faz esses dois trabalhos ou se é uma equipe que faz. Porque se for uma pessoa só, é sempre bom a gente lembrar aqui que o sujeito ele mal faz pausas. É praticamente uma raridade, é aquele tipo de professor que nunca falta na faculdade ou na escola. Então o sujeito, assim, se for a mesma pessoa que faz não só o desenho, mas também a ilustração, caraca, o maluco aí é um monstro, a máquina. Enfim, sempre bom lembrar. Mas como a luta a princípio tinha acabado semana passada, eu fiquei mais tranquilo assim, eu fiquei, pô, beleza, né? Só que, cara, com esse capítulo, com a estátua de anjo ainda de pé e o Sun Jinwoo lá no transe dele, né, acessando as memórias, eu fiquei, agora ferrou de verdade. Mas enfim, isso é mais pro final do capítulo. Vamos aqui do comecinho, do capítulo 128. Lembrando, galera, que toda semana tem vídeo Solo Leveling aqui no canal, então não se esqueça, galera, quem não é inscrito, de se inscrever, que vai ser muito legal aqui pra vocês poderem acompanhar os próximos vídeos toda semana que sai. O capítulo começa com a estátua de anjo dizendo que a resposta para as perguntas que o Sun Jinwoo tem estão dentro dele. E ele fica tipo, dentro de mim? Como assim, né? E aquela sugestão, você deseja aceitar, como se o programa estivesse dizendo, né? Parte do programa dizendo, né? Você aceita receber essas informações, acessar essas memórias, né? Então faz parte do programa ali, né? É aquela clássica, pelo período que eu fiz da matéria de programação no técnico de informática, porque depois eu não continuei, é meio que nesse mesmo esquema, né? A linguagem é mesmo nesse mesmo esquema, né? De se acontece tal coisa, você faz tal coisa. Então, você aceita receber as informações, clique sim ou clique não, né? Se ele disser que sim, aí sim ele tem acesso às memórias. Então é sempre nessa linguagemzinha de programação que eu acho interessante. Olha aí, né? Conhecimento de mundo de alguma forma serviu pelo menos. E a estátua de anjo diz que a resposta tá dentro dele, né? Como se fosse uma pasta oculta, né? Que você tem que procurar, então ele consegue agora ter acesso a essa pasta. Ele tem basicamente, né? Acesso a essa pasta e assim ele começa a ter acesso às memórias. Mas antes dele começar a viagem dele nas memórias, esse físico do Sun Jinwoo com a blusa dele rasgada assim, caraca, o bicho tá parecendo uma porta. O bicho tá parecendo uma porta de rico, assim, aquelas portas gigantescas, assim, sabe? Caraca, com o ombro aparecendo aqui, o bicho tá largo, o bicho tá lá, tá retangular mesmo. Mas enfim, óbvio que ele vai aceitar, né? Eu me pergunto se o programador, se o arquiteto, ele pensou assim, se algum dia alguém poderia não aceitar, né? Saber o que diabos está acontecendo com ela própria, né? O que diabos está acontecendo em relação a tudo isso. Então ele obviamente aceita, né? E começa a viagem aqui das memórias dele como monarca, né? Lembrando aqui que ainda não tá exatamente tão explicado aqui, eu acabei de leve aqui indiciando um leve spoilerzinho aqui, mas enfim, né? Tá ainda bastante nebuloso e algo que até já foi sugerido com esse próprio capítulo, né? Tanto que foi dito, as memórias dele são suas memórias, então como podem ser memórias de outras pessoas se é ele próprio, né? Então fica aí o questionamento, né? E na verdade não era exatamente o Sun Jinwoo que ele vê nessas memórias, mas sim outra pessoa. Significa que ele e essa outra pessoa são a mesma pessoa? Já tô aí dando a resposta, que nem aquele professor aqui, várias referências em sala de aula, tô aqui nem aquele professor que não tá dando a resposta, né? Mas é aquela coisa assim, tá querendo ajudar o aluno ali, olha, você tem que fazer isso aqui, né? Já quase entregando de mão beijada. E ele começa a viagem. O Sun Jinwoo começa a viagem da mesma forma como o próprio espectro da Cha-Haen, que depois, no final do capítulo, ela também aparece, né? E do que a própria estátua anjo também, né? Quando ela começou a ser quebrada, toda parte do rosto dela foi quebrado e aí ficou também nessa mesma fisionomia de espectro, como se fosse algo mais espiritual, né? Como se fosse algo mais metafísico. Essa palavra é muito forte. E ele começa a presenciar tudo. E essa guerra que ele presencia, eu queria entender, já aqui é o primeiro ponto, que o primeiro questionamento mais sério aqui desse capítulo, que eu queria ter entendido um contexto maior
em relação a isso tudo, porque a gente é jogado no meio dessa guerra. O Sun Jun também, ele é jogado no meio dessa guerra, mas apesar dele ter acesso a essas memórias, o que diabos exatamente... Por que exatamente isso está acontecendo? O que está acontecendo a gente está vendo, mas por que aquilo está acontecendo é o que ficou um pouco confuso ainda, né? Pelo que deu a entender, esses monstros eles se reuniram para lutar contra criaturas que a gente foi introduzido nesse capítulo ainda, então também ainda fica bastante nebuloso, né? Bem aquela dicotomia ali de bem e mal, quando a gente tem os monstros na Terra simbolizando as trevas e o mal, e a gente tem aqueles seres alados, né? Descendo dos céus como se fossem anjos, e até mesmo a iluminação do céu muda, o cenário que estava completamente obscuro muda e fica completamente branco com eles descendo dos céus e assim eles começando a travar essa batalha, né? No caso, esses alados, esses anjos, essas pessoas aqui, eles começam a subjulgar todos os elfos, os orcs, né? Os goblins, todos os seres gigantescos aqui, tô lendo exatamente como tá, que eu tô na página. Seres gigantescos e inúmeros outros monstros, né? Que se reuniram para lutar contra esses guerreiros prateados, que são chamados dessa forma no capítulo, e assim... Apesar de no comecinho ter parecido que o negócio estava meio que balanceado ali, os anjos, esses guerreiros alados, eles conseguiram, né? Os guerreiros prateados, eles conseguiram subjugar sem problema nenhum todas essas criaturas. Só que eis que chega depois, finalmente o Monarca das Sombras. E galera, primeiro a fisionomia dele. Ele com esse espadão gigantesco dele que parece ter pelo menos 2 vezes o tamanho do sujeito, é aquilo que a gente para e pensa, caraca, como o sujeito consegue carregar uma espada como essa? Ele vai arrastando a espada pelo chão ou é aquele tipo de espada que, na verdade, cresce conforme a vontade do usuário, né? Fica aí o questionamento, mas é sempre engraçado a gente ver uma espada daquele tamanho que sempre gera esse questionamento, querendo ou não, na gente, né? E ele usa a habilidade da extração de sombras em todas aquelas criaturas para reviver aquele exército, que dá a entender que aquele exército já era dele, que talvez a aparição dele nessa guerra não tenha sido assim à toa, do nada ele tenha aparecido no meio dessa guerra por motivo sei lá qual, mas sim talvez o exército já fosse dele. É mais uma vez o ponto ali, né, do porquê toda essa guerra tá acontecendo, né? Esse é o principal questionamento que esse capítulo ele levanta, e eu espero que capítulo que vem, já que o Sun Jun ele ainda tá nesse transe, ele ainda tá acessando as memórias, ainda tá vivenciando isso, pode ser que a gente ainda tenha essas respostas. E mais ainda sobre a fisionomia do Monarca, cara, toda a armadura dele, sabe? Principalmente com aquele cavalo de 4 olhos também, todo do mal, sabe? Todo de sombras também. Muito maneiro, mas muito maneiro de verdade, cara. Seria muito maneiro. É porque, na verdade, o Sun Jun ele já tem o dragão dele, que já é maneiro pra caraca, né? Então, assim, cara, tudo bem, o dragão é mais maneiro do que um cavalo. Mas o cavalo do Monarca ainda era bem maneiro sim. E com esse exército de sombras, o Monarca ele obviamente conseguiu vencer a guerra, e ele mesmo participa em alguns momentos, né, desse capítulo, que ele não deixa só os monstros dele lutarem por ele, mas assim como o Sun Jun ele também várias vezes, né, ele acaba lutando por si só. Então o Monarca ele também seguiu esse mesmo padrão, né, porque ele acaba sendo meio chato, né. Também já joguei joguinho de PS2, por exemplo, que a gente usava também esse mesmo esquema de exército, né, de outras criaturas, mas acaba ficando sem graça. Você acaba querendo agir por conta própria também, acaba animando um pouco mais, né? Eu entendo isso, eu entendo o lado dele. E pra fechar o capítulo, pra fazer o gancho pra semana que vem, foi a Cha-Hei junto com outros caçadores, eles entrando no caralho do covil duplo, e eles dando de cara com a estátua de anjo que ainda não tinha sido completamente abatida. O Sun Jun ele tá lá no transe dele e os caçadores eles já começaram a morrer. É curioso até essa estátua de anjo, que ela me pareceu nesse capítulo bem mais alta, sabe? Eu não considero um erro, é só simplesmente a impressão, caraca, eu nunca percebi que a estátua de anjo era tão grande como ela apareceu agora nesse capítulo do lado desses caçadores, né? Olha só a dimensão, cara, na última página, o tamanho dela em comparação ao dos caçadores, né? Então a estátua obviamente já começou a fazer a festa, já fez aquela semi-limpa ali, né? Já derrotou metade dos caçadores. E o mais importante é que a Cha-Hei, ela está lá. Agora, o ponto dela aqui, pra fechar o vídeo aqui, ela no teste dela contra o Beiro, a gente viu que ela conseguiu se manter ali, né? Por mais que ela tivesse um medo interno, um certo trauma ali de vivência ali por conta da Ilha Jade, ela conseguiu manter ali a estrutura psicológica dela no meio da luta, né? Ela conseguiu se manter sã. Então eu espero que isso acabe se refletindo também nessa luta de agora. Por mais que ela não tenha chance de vencer, por mais que a estátua de anjo já esteja meio que, né, chumbada pra caraca,
Eu não acho que ela vá vencer essa estátua, não sei aí, leitores da novel, se ela vence ou não, mas eu não acho que ela vai conseguir vencer, mesmo a estátua estando nessa condição, mas ela vai conseguir segurar a luta o suficiente até o Sun-Jian ele voltar a esse mundo, né, essa realidade, né, sair do acesso das memórias e assim ele continuar a conseguir finalizar a estátua, né. Imagina se a Xia Rainha ela leva uma porrada, leva assim algum dano e o Sun-Jian quando volta e vê aquilo, meu Deus do céu, aí vai ser um negócio bonito de ver. Mas vamos ver o que vai acontecer semana que vem, se a gente vai ter mais informação e o que vai acontecer com os caçadores e principalmente com a Xia Rainha agora que ela tá na frente da estátua de anjo de asas que viraram braços. Beleza, galera? Mais uma semana com Solo Leveling, capítulo 128. Não se esqueça mais uma vez de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!